Graça e paz, irmãos, amigos, pessoas que estão nos assistindo no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina e nas nossas redes sociais. Todos vocês sejam profundamente abençoados pelo nosso Deus. Estamos aqui hoje para um estudo bíblico na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Nós, nos encontros presenciais de estudo da nossa igreja, temos estudado aos princípios da igreja multiplicadora. Entretanto, com essa questão do distanciamento social em decorrência da pandemia, nós estamos mudando algumas coisas, estamos revendo algumas questões, então deixamos parado o estudo dos princípios da igreja multiplicadora e iremos trabalhar durante esse período da pandemia, sim, outras questões. E hoje iremos fazer um estudo nessa carta. Em outras oportunidades, se for o caso, se eu perdurar essa situação, iremos estudar outras cartas da Escritura, como Judas e Sofonias, cartas pequenas, livros pequenos que a gente consegue trabalhar em uma aula, no máximo 2, tá bom? Espero que seja proveitoso para a sua vida, espero que você venha a crescer, espero que você venha a se tornar cada vez mais robusto na fé em Cristo e na vivência prática do Evangelho. Te convido nesse momento a fechar os teus olhos, vamos orar. Então começaremos o nosso estudo. Amém? Vamos lá. Pai bendito, graças te damos, Deus, te bendizemos, Pai, te adoramos na beleza da tua santidade. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que temos de meditar em um trecho da tua Escritura. Muito obrigado, ó Pai, porque temos livre acesso à tua palavra. O Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã, cuida do coração de cada um que está nos assistindo, Pai, cuida do meu coração também, abrindo a minha mente, Pai, abrindo os nossos entendimentos, para que possamos receber toda a verdade da tua palavra. Te agradecemos por tudo quanto tens feito, e essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então, pessoal, a carta de Filemon é uma carta pequenininha, bem pequenininha mesmo. Ela se encontra antes do livro de Hebreus, e ela se encontra após a carta do apóstolo Paulo a Tito. Ela é a última carta do apóstolo Paulo no contexto do Novo Testamento ali. Então você vai ter todas as cartas, então Filemon, e a gente começa as nossas epístolas gerais com Hebreus, tá bom? Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Filemon. A cartinha pequena, são 25 versículos, nós iremos ler todos os 25 hoje, iremos comentar algumas verdades dentro dela. Não trabalharemos todos os versículos, mas sim trabalharemos as porções do livro, ok? E vamos falar algumas questões também relacionadas à estrutura da carta de Filemon. Então que Deus nos abençoe. Abra a sua Bíblia em Filemon e vamos ler os seus 25 versículos do seu capítulo único. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo,
Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Versículos de número 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo também, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Carta de Filemon, como já disse, carta curta, 25 versículos. Autoria paulina, tá? Raramente foi questionada a autoria de Paulo dessa carta. Teve um questionamento em uma escola alemã, se eu não me engano, a escola de Tübingen, questionou a autoria paulina, fundamentado na questão da escravidão, que seria muito mais recorrente no século II, tá ok? Mas já havia sim no século I e esse argumento caiu por terra. O único questionamento, a carta não há dúvidas com relação à autoria da carta como que sendo do apóstolo Paulo. Existem evidências internas no próprio texto, né? O versículo de número 1, Paulo, prisioneiro. O versículo de número 9, né, ele fala Paulo, o velho, tá bem? E no versículo de número 19, onde ele se propõe a pagar aquilo que Onésimo ficou devendo, quando ele diz, eu, Paulo, de próprio punho escrevo. Ou seja, existem sim referências internas da carta que apontam para essa autoria paulina, assim como os companheiros de Paulo que aparecem na carta. A gente vê Arquipo no versículo de número 2, nós vemos no versículo 23 e 24, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Todos esses irmãos, companheiros do apóstolo Paulo, também vão aparecer na carta aos Colossenses, capítulo de número 4, versículos de 10 a 17. Então são realmente companheiros de jornada de Paulo e que mostram que efetivamente a carta é escrita por ele. As evidências internas com os versículos 1, 9 e 19 e as evidências externas demonstradas pelos companheiros de viagem, que são os mesmos citados pelo apóstolo. Algo bem interessante dessa carta, ela é uma carta escrita por volta do ano 60, entre 60 e 61 depois de Cristo, então provavelmente escrita na prisão de Paulo. Ele cita também que ele é prisioneiro de Cristo, ele cita também que Epáfras também estava preso com ele ali. Então muito provavelmente é uma carta escrita sim pelo apóstolo Paulo por volta do ano 60, uma carta da prisão, ele estava preso em Roma, tá bem? E essa carta ela deve ter sido enviada, irmãos, tudo indica, né, pelas evidências, que ela foi enviada junto com a carta aos Colossenses. Então, o apóstolo Paulo mandou duas cartas para aquela cidade. Ele mandou uma carta geral, que é a nossa carta aos Colossenses, e mandou uma carta pessoal, né, que é a carta a Filemon. Então a gente tem a autoria, a gente tem a data, né, a ocasião que foi escrita, e a gente tem o nosso destinatário, né, como toda carta. Filemon. Quem era Filemon? Filemon era um dono de escravos. Também ele era um crente da igreja de Colossos, porém ele era um proprietário de escravos. Ele tinha esse escravo fugitivo, né, o escravo fujão, né, que a gente fala da escritura, que é Onésimo, e que Onésimo havia fugido e nessa fuga teve contato com o apóstolo Paulo em Roma, e aí a gente vê a providência de Deus, né, no tamanho do mundo, em um indivíduo fugindo, ter esse encontro com o apóstolo Paulo, e essa pessoa ter um contato com o evangelho pregado pelo apóstolo e então se converter. E o apóstolo Paulo o manda de volta. Filemon, esse dono de escravo, membro da igreja de Colossos, muito provavelmente aquele homem que hospedava a igreja na sua casa, né, assim como diz o versículo 2, né,
a igreja que está em tua casa. E aí a gente há algumas interpretações, pode ser na casa de Arquipo ou na casa de Filemon, ou que as reuniões sejam volantes, né? Reuniões em casas. A gente tem que entender que não existiam os templos cristãos ali no século I. Então as igrejas se reuniam em casas. Muito provavelmente Filemon era esse homem, era um homem relevante na igreja de Colossos, tá bem? O objetivo é interceder por Onésimo. O objetivo da carta é exatamente esse. O apóstolo Paulo escreve para que Onésimo encontre boa graça, boa vontade da parte de Filemon, uma vez que Onésimo era um escravo fugitivo, fugiu do seu dono, e então Paulo o manda de volta para que possa resolver essas questões e intercede por Onésimo junto a Filemon. Tá bem, irmãos? A questão doutrinária da carta. A carta de Filemon, ela não tem uma questão doutrinária específica. Por exemplo, quando a gente olha para algumas cartas da Escritura, alguns textos da Escritura, alguns livros da Escritura, eles têm objetivos muito específicos. Elas têm questões doutrinárias tratadas de forma muito clara. Um exemplo é Gálatas, quando a gente vê que é a suficiência do Evangelho de Cristo para a salvação do homem, sem a necessidade de nenhuma mistura nesse Evangelho. Então, por exemplo, se você acha que você tem que ser circuncidado para ser salvo, você anulou o Evangelho de Cristo. Você não está sendo salvo pelo Evangelho, mas está tentando a salvação por meio da circuncisão. A mesma coisa a gente vê em Hebreus, que é uma carta, né, um livro, que trata especificamente de uma questão muito clara, a superioridade de Cristo e da nova aliança sobre os itens da antiga aliança. Mostra como o sacerdócio de Cristo é superior, como o sacrifício de Cristo é superior, como Cristo é superior aos profetas, como Cristo é superior aos anjos. Então mostra essa superioridade, uma questão doutrinária muito específica. Quando a gente olha para o Evangelho de João, capítulo de número 20, versículos 30 e 31, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em teu nome. Então, o livro de João, o Evangelho de João, ele tem uma questão doutrinária muito específica, que é apresentar Jesus enquanto Filho de Deus e aquele único capaz de nos conceder vida eterna, salvação somente por meio de Cristo. Então, há questões doutrinárias muito específicas tratadas em diversos livros da Escritura, o que não acontece com Filemon. Filemon é uma carta pessoal, mas ela tem princípios extremamente importantes para as nossas vidas. Tá bem? E eu gostaria de pensar esses princípios nessa noite. Mas antes de começarmos a pensar esses princípios, nós vemos que a publicidade que essa carta pessoal recebe, ela coloca o destinatário dela, coloca Filemon em maus lençóis junto com a igreja de Colossos. Olhe bem, versículos de 1 a 3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então o apóstolo Paulo falou, Filemon é nosso colaborador, Filemon é crente, tá bom? E ele continua, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a acraseado, ou para a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo joga essa saudação para a carta, dá essa saudação, ou coloca essa saudação na carta, ela deixa Filemon em maus lençóis, porque a carta deveria ser de conhecimento de Áfia, de Arquipo e de toda a igreja que se reunia. Então, a partir dali para frente, o que o apóstolo Paulo fosse pedir a Filemon, se aquilo não fosse atendido, seria visto como uma clara desobediência à vontade do apóstolo. Uma jogada espetacular do apóstolo Paulo, com certeza, como a gente entende que toda a Escritura é inspirada por Deus, conduzida pelo Espírito Santo, para que fosse preservada a integridade de Onésimo, aquele escravo fujão, fruto, alvo da intercessão do apóstolo na carta. E a gente tem 3 verdades práticas da vida cristã nessa carta. A carta de Filemon, ela nos ensina, ela mostra como é que a doutrina é aplicada na prática da vida. E a gente tem 3 grandes verdades. A primeira grande verdade, irmãos, é que todo cristão deve praticar o amor. O amor tem que ser prático na vida dos crentes. Ok? Versículo de número 5
estando ciente, o apóstolo Paulo falando, né, que ele estava ciente do teu amor, Filemon, e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. O Filemon, ele cria em Cristo, e por crer em Cristo ele amava a igreja, ele cria em Cristo e amava os cristãos, ou seja, Paulo cita esse amor de Filemon, e esse amor é claro à medida que ele se mostra como hospedeiro da igreja naquela época. Então, o amor praticado dessa forma. Versículo de número 7. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no seu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Filemon, ele demonstrava amor ao abrir sua casa. Filemon demonstrava esse amor que vinha de uma fé em Cristo, também ele era praticado na vida da igreja, mas também Filemon, ele reanimava o coração dos santos por meio do amor. Muito provavelmente Filemon fazia algum aconselhamento, ou Filemon aceitava, recebia aqueles cristãos que estavam com algum problema de perseguição em sua casa. Então Filemon, ele consolava os corações, ele reanimava os corações dos crentes. Isso é amor, tá bem? Então é uma oportunidade de aconselhar, de dar ânimo, de estar junto, de reanimar não somente o coração daqueles crentes que passavam por ele, mas também de confortar e alegrar o coração do apóstolo. Crentes amorosos, eles conseguem produzir isso. Alegria nos outros, conforto nos outros, ânimo nos outros, e viver uma vida aconselhando as pessoas para que elas sejam cada vez mais como Cristo. Isso é muito legal, tá bem? Então a gente tem essa característica de Filemon. Outra coisa que o apóstolo Paulo trabalha aqui com relação ao amor. O amor, ele não tem que ser praticado, ele não tem que ser incentivado a surgir por meio de coação. Nós não temos que ser coagidos a agir de forma amorosa. Olha que interessante, versículos 8, 9 e o versículo de número 14, quando o apóstolo Paulo já está tratando no assunto central da sua carta em favor de Onésimo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo era o plantador daquela igreja de Colossos. O apóstolo Paulo, ele tinha autoridade apostolar para sim mandar que os crentes fizessem aquilo que agrada ao Senhor. Mas ele não faz isso, ele simplesmente se exime do direito de mandar e ele se apoia em outra coisa. Ele fala o seguinte: prefiro, versículo 9, todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e até agora prisioneiro de Cristo Jesus. E aí, versículo de número 14, nada porém quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade, ou seja, algo amoroso, tá bem? Paulo quer que Filemon haja movido por amor, ele não quer que Filemon haja movido por obrigação. Quando a gente ama, nós iremos fazer de forma prazerosa, nós não vamos fazer porque estamos sendo mandados, porque estamos sendo obrigados. O apóstolo Paulo não queria que Filemon agisse dessa forma. Filemon, eu vou te pedir algo, estou te pedindo algo, e eu não quero que você faça esse algo porque se sente coagido, se sente forçado, se sente empurrado a fazer. Não, eu quero que você faça isso por amor a mim, por amor aos santos, por amor a Cristo, por amor por esse irmão que volta a ti. Então é bem claro isso aqui na carta. Também o amor, ele não tem que ser movido de forma coercitiva, não tem que ser feito por coação, mas tem que ser algo que flui naturalmente da vida dos crentes, tá bom? Versículo 21 e 22 também a gente tem uma última grande citação com relação ao amor nessa carta. Vamos lá. Certo como estou da tua obediência. Irmãos, e essa obediência em amor, tá? Eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Muito legal isso aqui. O que o apóstolo Paulo falou, eu sei que você vai obedecer, eu sei que você vai fazer. Quando a gente olha para Lucas, capítulo 17, versículo 10, a gente vê que quando a gente faz só o que nos é mandado, nós somos servos inúteis. O apóstolo Paulo, ele trabalha com Filemon de uma forma muito legal. Ele fala, não, eu sei que você vai fazer, eu estou confiado na sua obediência em amor a mim, em amor à igreja, em amor a Cristo. E eu sei, Filemon, que você não vai só receber
Onésimo de volta como irmão querido, mas você também vai fazer mais do que eu estou pedindo. Eu sei que você vai exceder em amor, porque eu conheço o teu caráter. Tá bem? Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então ele pede que Filemon já prepare lugar para ele, porque o apóstolo Paulo confia no poder das orações para que ele seja restituído àquela igreja e possa estar novamente junto com os irmãos. O amor é o alicerce, irmãos. O amor é ele que nos faz agir em favor da igreja, termos um coração hospedeiro, que nos faz vivermos uma vida de conselheiros cristãos, que nos faz animar o coração dos crentes, confortar o coração dos crentes, dar alegria aos corações dos crentes. O amor ele não tem que ser coagido a agir, ele age porque ele é dinâmico. O amor ele se antecipa aos fatos. E por fim, o amor ele é a obediência ela é movida por amor. E quando a obediência ela é motivada por amor, ela excede aquilo que está sendo pedido. A carta do apóstolo Paulo a Filemon, sim, nos motiva a amar profundamente. E essa é a primeira grande verdade prática da carta. Amar uns aos outros. Viver um amor prático. Amém? Vamos para a nossa segunda verdade prática. E então, a nossa segunda verdade prática em Filemon. Já vimos a primeira, que é a prática do amor. A segunda, que é a prática esquecida da igreja. Muitas vezes a gente escuta pessoas falando que a prática esquecida da igreja é o jejum. As pessoas não jejuam mais, então é a prática esquecida da igreja. A gente vê muita gente falando isso, já ouvi várias e várias pessoas falando que a prática esquecida da igreja é o jejum, e eu não entendo dessa forma. Eu entendo que a prática esquecida da igreja é o perdão, que é a segunda grande prática em Filemon. Tá bem? Versículos de número 15 e 16. Filemon 15, 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. O apóstolo Paulo ele incentiva Filemon a receber Onésimo de volta, versículo 15, sem restrições. O receba para sempre. Aqui caberia um longo estudo sobre perdão, que é algo que eu acho que as igrejas têm que fazer. As igrejas têm que parar um tempo para estudar sobre perdão. Nós temos relacionamentos quebrados dentro da igreja, nós temos pessoas que não caminham na fé porque o perdão não é praticado, o perdão não é efetivamente feito. Perdão não é algo que você sente, perdão é algo que você faz. Quando o apóstolo Paulo fala com Filemon, ele fala, o receba para sempre. Não fala, Filemon, sinta-se no seu coração preparado para o perdoar. Não fala isso, fala o receba. Haja efetivamente. Todas as vezes que nós vimos a Bíblia falando sobre perdão, fala para que nós perdoemos, não fala para que nós sintamos vontade de perdoar. Assim como não fala que nós temos que nos sentir perdoados, não há isso na Escritura. Sentimento de perdão, isso não existe. O que existe sim é uma prática de perdão. E é muito interessante isso aqui, porque é algo sem ressalvas. Você vai receber de volta, mas pensa bem, não é temporariamente, você vai receber para sempre. Acolha-o para sempre, independente do que aconteceu. E, irmãos, uma coisa que a gente tem que entender sobre perdão não é esquecer. Tá? Perdão não é fazer de conta que aquilo não aconteceu. Perdão é o quê? É nós conseguirmos nos relacionar com o nosso ofensor sem levar em conta a ofensa que nos foi cometida. Isso é perdão. E é isso que Deus faz conosco. Também Deus ele olha para a nossa situação de pecaminosidade, ele nos perdoa, e a partir do momento que ele nos perdoa, ele não se relaciona conosco mais fundamentado nas nossas ofensas, mas sim no sacrifício de Cristo que nos possibilitou esse perdão. Então o apóstolo Paulo fala com ele para o receber sem ressalvas, para que não tenha nenhum tipo de restrição com relação a Filemon. O versículo 16 traz algumas verdades também. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Não é apenas o aceitá-lo de volta, Filemon, mas o aceite como irmão.
Restaure esse relacionamento para que vocês possam sim viver como irmãos em Cristo. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos da profundidade da nossa relação com outros crentes ou da profundidade do nosso relacionamento com aqueles que ombreiam junto conosco na fé. Eu tenho 2 irmãs, tá bem? Eu tenho 2 irmãs, elas são irmãs de pai e mãe, né? São minhas irmãs biológicas. E eu tenho um relacionamento bom com ambas, tá bem? Eu tenho um relacionamento saudável com ambas. Porém, quando a gente pensa em relacionamento entre cristãos, esse relacionamento deveria ser muito mais profundo, porque não está fundamentado no sangue do meu pai e da minha mãe, não está relacionado no sangue do teu pai e da tua mãe, dos teus antepassados. Está relacionado no sangue de Cristo, que nos torna membros de uma única família. Eu te convido a abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8, versículos 15 e 16. Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16. Estamos aqui com a boa e velha Bíblia de papel, também sem celulares. Romanos 8, de 15 a 16. Por que não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. E aí no versículo 16 a gente tem espírito com caixa alta, tá bem? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo testifica no teu espírito que você é filho de Deus. Se somos ambos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo e somos irmãos em Cristo. Por isso que a gente usa essa expressão irmão em Cristo, porque realmente somos filhos de um mesmo Pai, ligados por um mesmo tipo sanguíneo, o sangue de Cristo. Então tem que haver o perdão. A gente não pode viver passando por cima dessa relação de perdão entre crentes salvos em Cristo, e isso não tem acontecido. E o apóstolo Paulo conhece bem o que é a natureza humana, ele conhecia bem qual era a natureza de Filemon, então ele incentiva Filemon a efetivamente perdoar Onésimo. Filemon nos incentiva ao perdão, irmãos. Gostaria de falar muito mais sobre perdão aqui. Talvez em uma outra oportunidade façamos um estudo mais profundo sobre o que é e o que não é perdão. Mas a gente vê Paulo falando, aceite ele de volta, aceite ele como irmão, e ele foi afastado de ti temporariamente. Esquece o que aconteceu. Não esqueça no sentido de fazer de conta que não aconteceu, mas desconsidere isso e libere perdão sobre a vida de Onésimo. O perdoe, efetivamente reconstrua um relacionamento. Agora, Filemon, não baseado na relação patrão-servo, chefe-empregado, dono-escravo, mas construa uma relação fundamentada na irmandade de Cristo Jesus. Então nós vimos 2 questões práticas que a gente percebe na carta de Filemon. Primeira grande questão, o amor prático. Segunda questão, o perdão prático também, não apenas no mundo da teoria. E a gente tem a nossa última grande questão dentro da carta de Filemon, que aí sim é o escopo total da carta. A carta ela é escrita para isso. Também a carta ela é projetada para isso. O apóstolo Paulo, desde o primeiro versículo, ele trabalha com essa ideia. E ele vai trabalhar com essa ideia até o versículo 25, quando ele fala que a graça do Senhor Jesus seja com o espírito de Filemon, ou seja, que a graça trabalhe em você para que você possa agir em conformidade com o que eu estou te pedindo, Filemon. E é o que? A mediação. Irmãos, nós temos que ser amorosos, nós temos que ter corações perdoadores e nós temos que ser mediadores. Algo que se perdeu também na ideia da igreja, na história da igreja, na vida da igreja, prática, que tem se perdido, é aquela pessoa que se preocupa em reconciliar as pessoas. Aquele irmão que tem uma preocupação que as pessoas se reconciliem efetivamente. O que a gente tem visto muito é o quê? Alguém erra com o outro, ambos ficam chateados, tá? Porque ninguém admite que errou, sempre é o outro que está errado. E uma das 2 pessoas, ou as 2 pessoas, vem falar com uma terceira pessoa dentro da igreja, e essa terceira pessoa, ao invés de buscar reconciliar esses 2 irmãos, o que ele faz é o seguinte:
ele coloca mais lenha na fogueira. Então, tipo assim, para apagar essa fogueira eu entro com um carote de gasolina. É basicamente isso que a gente tem visto acontecer, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que bem-aventurados são os pacificadores. Então, quando a gente olha aqui essa questão dentro do livro de Filemão, a gente vê a mediação de uma forma muito clara. Tá bem? Versículo de número 10. Diz assim, ele se identifica com Paulo, né, o velho prisioneiro, e a partir do versículo 10 ele fala o seguinte: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O apóstolo Paulo fala: ó, Filemão, eu te amo, e a gente já vê que ele demonstra um amor muito grande por Filemão, lá nos versículos de 4 a 7, né, ele elogia Filemão, dá ações de graças pelo que Filemão é, pelo que Filemão tem feito, mas quando a gente chega no versículo 10, ele fala: eu também amo Onésimo. Filemão, eu te amo demais, mas eu também amo Onésimo. Eu não quero que vocês fiquem brigados. Eu amo ambos. Eu amo ambos como filhos na fé. Tanto que várias vezes o apóstolo Paulo fala, ó, eu queria, versículo 11, né, eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em seu lugar, me servir. Filemão, você tem uma dívida comigo. Versículo 8, bem que eu tenho liberdade para te ordenar, porque eu sou seu pai na fé. A gente vê isso também no versículo 21 também, quando ele fala isso. E ele vai caminhando pela carta mostrando: eu te amo e eu espero que você faça isso, e eu te amo profundamente. Mas eu também amo Onésimo. Então eu quero que vocês se reconciliem. Por favor, Filemão, reconciliem-se. Aceite ele de volta. Paulo faz aquele famoso meio de campo para reconciliar esses dois crentes. Tá bom? Filemão, um crente mais experiente, e Onésimo, um crente mais novo na fé, recém-gerado nas algemas do apóstolo Paulo. E ele continua trabalhando com a mediação, quando ele fala assim, versículo de 17 a 20. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o ou receba a Onésimo, como se fosse a mim mesmo. Eu te amo, Filemão, e eu sei que você também me ama, então receba ele como se você estivesse me recebendo. Versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. E aí, mais uma vez, ele mostra que Filemão é devedor para ele também. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Se você está indo para o céu, Filemão, é porque um dia eu te preguei o evangelho. Você me deve até a ti mesmo. Você deve essa nova vida que você tem em Cristo à minha ação evangelística. Versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração. E a gente tem o ápice da mediação do apóstolo Paulo aqui nesses versículos de 17 a 20. A partir do momento em que ele fala o quê? Se ele te deve alguma coisa, lança na minha conta. Onésimo, ele era uma propriedade de Filemão, irmãos. Ele não tinha esse direito de simplesmente ir embora. Ele era um escravo fujão. E existia uma série de penas para escravos fujões no Império Romano, que ia desde marcação com ferro, tá bem? Marcação com ferro quente, até a morte. Quando a gente estuda, e para quem tem interesse em assistir, a série Espartacus fala sobre escravo fujão. A Revolução de Espartacus, que aconteceu durante o Império Romano, ele era um escravo. A revolução dele acabou com a derrota, né? Ele juntou um grupo de escravos fugitivos também, e aqueles homens acabaram crucificados por uma distância de 200 quilômetros na Via Ápia. Então todos aqueles escravos fugitivos foram, sim, mortos. Era uma pena normal e comum a ser aplicada a escravos no contexto do Império Romano. E quando o apóstolo Paulo ele fala para Filemão o seguinte: se portanto me consideras, recebe como se fosse a mim mesmo. E versículo 18: se ele te fez algum dano, lança na minha conta, que eu vou pagar. O apóstolo Paulo está falando o seguinte: se ele te deve ser marcado com ferro quente, você pode marcar com ferro quente. Em breve eu estarei contigo. Você pode fazer isso. O apóstolo Paulo deixa claro que ele vai estar, ele anseia estar em breve com eles, dos versículos 21 a 24.
Então, se tiver que ser marcado com ferro quente, não faça com ele, estou chegando e você pode fazer comigo. Ou então ele fala, se a pena for pena de morte, pode ficar tranquilo, estarei chegando e eu vou pagar essa pena para Filemon. Ou se for alguma questão material, eu vou pagar. João Calvino defendia, assim como outros teólogos, que aconteceram duas coisas. Ou que Onésimo realmente levou algum objeto, algum pertence de Filemon, e esse pertence deveria ser devolvido, ou a gente considera também os dias trabalhados de um escravo no Império Romano. Então o apóstolo Paulo falou o seguinte, ele trabalha com a ideia de que ele esteve que Onésimo esteve com ele, né, versículo 13, 14, eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Então Onésimo ficou com o apóstolo Paulo um tempo, servindo com o apóstolo Paulo por um tempo, e esse serviço ele deixou de prestar para Filemon. Então Filemon ficou com dias trabalhados a menos de Onésimo. O apóstolo Paulo se propõe a, se for esse o caso, pagar. Isso aí é uma posição defendida por alguns teólogos, entre eles João Calvino, tá bem? Então existe essa ideia e o apóstolo Paulo faz essa mediação. Ele se coloca na posição do escravo, tá? E se propõe a pagar o preço de tudo que tenha sido feito por aquele fujão, tá bom? Então Onésimo não só fugiu, Onésimo deu prejuízo para Filemon, seja com tempo trabalhado, seja com alguma coisa que ele levou, de qualquer forma, Filemon tomou prejuízo, o apóstolo Paulo se propõe a mediar isso, a pagar esse preço, a reconciliar aqueles dois homens, e a gente vê aí sim nós encontramos Cristo em Filemon, porque Jesus fez isso por nós. A partir do momento que Jesus tomou o nosso lugar, ele pagou o preço que nos era devido para que fôssemos reconciliados com Deus. Recentemente eu estive preparando uma mensagem e usei o texto de Romanos capítulo 5, versículo 1, é um texto que eu gosto muito, é um texto também muito conhecido, que diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Jesus faz esse meio campo nos reconciliando com Deus. Mas existem outras passagens da Escritura que trabalham também essa questão reconciliatória em Cristo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 21, o que muitos teólogos chamam de a grande troca. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus se colocou na posição que o apóstolo Paulo se colocou também em favor de Onésimo, mas Jesus fez isso por todos aqueles que haveriam de crer no Evangelho. Ele leva os nossos pecados para que seja imputado, ou seja, aplicado em nós a justiça de Deus. Outras referências, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 24. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. Carregando ele mesmo, o próprio Cristo, em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarados. Ou seja, Jesus, ele pagou o preço da nossa fuga de Deus. A partir do momento em que nós decidimos pecar e vivemos em rebeldia com Deus, nós nos afastamos e Jesus paga o preço da nossa fuga, assim como o apóstolo Paulo se propõe a pagar o preço da fuga de Onésimo. E por fim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 Pedro, isso mesmo, irmãos, capítulo 3, versículo de número 18. Provavelmente vai estar na mesma página da sua Bíblia. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O justo pagou pelos injustos. Quem fugiu não foi o apóstolo Paulo, quem fugiu foi Onésimo. Porém, o apóstolo Paulo se propõe a pagar o preço. Quem levou alguma coisa, teoricamente, de Filemon foi Onésimo, mas quem se propõe a pagar é o apóstolo Paulo. Ele se coloca entre os dois e fala o que ele está te devendo, eu vou resolver, e enquanto isso você vai o perdoar e vocês vão conseguir caminhar junto, porque vocês são irmãos em Cristo. Paulo se propõe a morrer, a ser marcado
ou pagar os dias que Onésimo não trabalhou. Irmãos, Filemon nos motiva a sermos reconciliadores, fazedores da paz, pacificadores. Cartinha pequena, 25 versículos, tem muito mais coisa aqui para se pensar dentro da carta de Filemon. A gente pode pensar em cada pessoa aqui, a gente pode pensar em funcionamento da igreja, a gente pode pensar em várias coisas, mas o principal foco da carta é realmente a reconciliação. E nós temos aí as nossas 3 grandes verdades práticas: amor, perdão e mediação. E aí fica uma coisa muito interessante, e é um comentário que eu tenho aqui, pelo comentarista da Bíblia de Genebra, que diz o seguinte, abre aspas para o comentarista da Bíblia de Genebra: Filemon nos proporciona um claro exemplo de como aplicar o ensino da Escritura aos problemas do dia a dia. Seguindo o exemplo de Cristo, Paulo agiu como um mediador por amor a Onésimo e apontou para a unidade dos cristãos como irmãos e irmãs em Cristo como um princípio fundamental para a prática do perdão e do amor mútuos. Que ao estudarmos essa cartinha aqui, essa pequena carta, nós possamos ser grandemente encorajados a amar mais, perdoar mais, pedir mais perdão. E quando a gente vê divisões na igreja, vamos buscar a reconciliação. Que Deus te abençoe, que você possa continuar crescendo, que eu também possa continuar crescendo, que nós possamos continuar crescendo rumo à perfeita varonilidade de Cristo Jesus. E que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. A isso cabe o nosso desejo e a ação toda especial e soberana do Espírito Santo, para que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Se sinta encorajado, se sinta também exortado ao amor, ao perdão e à mediação. Amém? Vamos orar mais uma vez para estarmos encerrando? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa carta. Muito obrigado porque um dia o Senhor usou um homem do Senhor, cheio do Teu Santo Espírito, Pai, para que Ele pudesse escrever essas verdades eternas que foram aplicadas aos nossos corações nessa manhã. Senhor meu Deus, que o Teu Santo Espírito possa agir em nosso favor, Pai, nos ensinando a amar não apenas de palavra, mas de verdade, e também nos ensinando a perdoar de todo o coração, Pai, aqueles que têm nos ofendido, como Cristo nos perdoou. Nos ajuda, Pai, a nos colocarmos entre as pessoas, propondo, Pai, de alguma forma a reconciliação entre elas. Que não sejamos, Pai, aqueles que incentivam a briga, que incentivem a divisão, mas que sejamos, sim, aqueles que incentivam o amor entre os irmãos. Muito obrigado por tudo quanto tens feito. Continue falando nos nossos corações, em toda a Tua palavra e também nessa pequenina carta de Filemon, que possui enormes verdades eternas para a nossa vida. Te agradeço por tudo quanto tens feito. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus continue guardando o teu coração e a tua vida, e até o nosso próximo encontro.